Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu saúdo a todos com benevolências da parte do nosso Pai Eterno e do nosso Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Que a paz seja convosco, irmãos. Eu continuo orando todos os dias pelos irmãos, para que todos nós permanecemos juntos na fé em nosso Senhor Jesus Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Que assim seja, meus irmãos, que nós possamos continuar firmes nessa caminhada, nessa jornada, nessa porta estreita, nesse caminho estreito. E esse caminho, meus irmãos, ele é estreito até o final, tá? Ele é estreito até o final, não é só a porta que é estreita, o caminho é estreito até o final. Apenas no final é que nós conseguimos encontrar uma porta larga que nos leva à salvação. Porém, o caminho que nos leva à perdição, ele é largo até o final, mas no final ele é estreito, e quando nós vemos, nós chegamos ao inferno, né? Nós não, né? Obviamente quem busca entrar por esse caminho largo, né? E quando menos percebe, ele se afunila, é um labirinto, está perdido e não tem mais como voltar. Irmãos, o vídeo de hoje, né? O audiocast, né? de hoje, é sobre o olhar espiritual. E por que eu resolvi trazer este assunto? Porque nós estamos num momento, irmãos, muito difícil. Difícil em que sentido? Difícil de várias situações. Obviamente, eu quero abrir um parênteses aqui. Comparado ao que está por vir, estamos no paraíso, tá bom? Que fique bem claro isso. Não estou dizendo que está perdido, enfim. Estou dizendo que perto do que está por vir, né, estamos no paraíso. Mas nós já conseguimos sentir algumas aflições espirituais, porque quanto mais nós buscamos ao Eterno, quanto mais nós estamos nos caminhos do Eterno, mais ele nos abre os olhos para que nós enxergamos de forma diferente este mundo. Por isso que aquela brincadeirinha, que tem uma piadinha de malícia, você já não acha mais graça. Por isso que quando você vai comprar uma roupa, você já olha diferente. Por isso que você já não se sente mais tão confortável com determinados assuntos, pessoas. Por isso que você já olha filmes, séries, e você, qualquer coisa que fala, tu fala, meu Pai amado, quanta palavra terrível, quanta simbologia, quanta coisa errada. Então você começa a ficar olhando o mundo como ele realmente é. Porque às vezes você fala da palavra de Deus para as pessoas de uma forma, vamos dizer assim, mais aprofundada, as pessoas não compreendem. Por que elas não compreendem? Porque os seus olhares, os seus ouvidos estão fechados. Eles estão apenas abertos para as coisas do mundo. Por isso, quando vocês observam essas pregações, que mais parece uma pregação de autoajuda, as pessoas choram e se emocionam e falam, Deus está operando na minha vida e tal. Mas isso, na verdade, está apenas curando um certo ferimento carnal. Então a pessoa pega aquilo, nossa, Deus tem uma palavra tão boa para mim. Irmãos, a Bíblia, ela é muito mais do que uma palavra boa. A Bíblia, ela é algo para você refletir, para você se arrepender, para você ter temor a Deus, para você ter uma conduta moral e espiritual e para você buscar arrependimento por meio de Cristo, Yeshua HaMashiach, para você conseguir a vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é muito mais do que meramente isso, tá bom? Antes de começar o vídeo, irmãos, assim, continuar, aliás, eu já comecei, gostaria de pedir para você curtir, compartilhar, mandar para os seus irmãos, para as pessoas que possam ouvir essa palavra, e muitos dos irmãos que estão aflitos conseguirem, de uma certa forma, buscar nas Escrituras conforto, consolo, nas orações, meditando na palavra, como eu sempre falo, estudando a palavra. Eu falo muito em ler a Bíblia, mas nós temos que estudar, mais do que ler, temos que estudar. Mais vale você ler um capítulo e estudar do que você ler um livro inteiro e não estudar, tá bom? Por isso que é mais difícil a pessoa compreender a Bíblia se ela só lê, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler, toda a parte que eu tinha dificuldade, eu voltava ali, estudava, pesquisava outras referências. Muitas das partes que eu já ia compreendendo, eu não lia mais do que uma ou duas vezes. Eu continuava a leitura. Mas é importante que quando surge uma dúvida, você medite e estude aquilo ali, para você não deixar passar em branco, tá bom? Obviamente a Bíblia, irmãos, ela é um estudo para a vida toda. Não adianta dizer, eu li a Bíblia 5, 6, 7, 8 vezes. Tem que ler até tua morte e estudar ela sempre, tá bom? Sempre o Eterno vai nos falar algo através das Escrituras.
E este olhar espiritual, que é o tema do vídeo de hoje, é para nós, como é que eu vou dizer para os irmãos? Nós estamos, como eu havia falado antes, numa época de revelações, numa época onde muitas coisas que antes eram ocultas estão vindo à tona para nós. Porém, muitos irmãos continuam cegos e surdos para o verdadeiro evangelho, estão ouvindo denominações. Como eu sempre falo, não sou contra isso. Sou contra a pessoa não ler a Bíblia, não estudar e ser enganada. Mas isso é de cada um, o Eterno conhece o coração de cada um. Quem for para ser salvo e ser tirado desse engano vai ser, porque o Eterno vai tocar no seu coração, vai tocar no coração de todos, eu creio assim, tá? Mas qual é a ovelha que escuta? Aí que está o detalhe. O Eterno ele vai chamar todos, mas quantos vão ouvir? Igual aquela passagem que os servos saem convidando todo mundo, né, da cidade para as bodas do Cordeiro, para a festa. Porém, nem todos estavam preparados para o evento. Então é a mesma coisa, o Eterno chama todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para ouvir, para prosseguir, para aceitar e para recusar as coisas deste mundo. Por isso que não vai, quando chegar lá em cima, não vai ser reconhecido, porque não fez, não ouviu e não cumpriu com aquilo que estava escrito nas Escrituras. Então é muito importante nós termos aqui um olhar espiritual para as coisas do mundo, e este olhar espiritual, de um certo modo, ele nos traz uma aproximação com o Eterno, então nós conseguimos ver de forma diferente, porém também, né, traz muitas aflições, tristeza, e é por isso que nós temos que estar sempre com Ele, para que nas nossas aflições o Espírito do Eterno nos conforte e nos dá aquilo que faça com que nós ficamos regozijados, né? Que nós sentimos felizes, alegres em espírito. Tem um vídeo que eu falo sobre cegos, surdos e mudos. Eu vou deixar eu acho que é nickname, né? Que deixa aqui aparecendo no vídeo. E eu falo que como o Messias, né? Da forma como ele falava por parábolas, e muitos dos que ouviam, né? Com os ouvidos da carne, no exemplo os fariseus, eles não compreendiam o que o Messias estava falando. Eles compreendiam pela lei, né? Eles se afrontavam pela lei. Era a única arma que eles tinham, digamos assim. Era a única espada, né? Que eles tinham era essa. Porém, o Messias falava de uma forma espiritual, por parábolas, mas eles não compreendiam, entendeu? Porque o olhar deles, o ouvido deles, era de um olhar, de um ouvir carnal. Por isso que eles não compreendiam, porque eles não tinham, obviamente, eles não tinham o discernimento do Espírito Santo de Deus. E é claro que os discípulos, muitas vezes, eles também tinham dúvidas, tanto que eles falavam, mestre, o que quis dizer com isso? Né? Muitas vezes eles tinham essas dúvidas, porque eles ainda não estavam preparados espiritualmente, né? Só depois, quando eles recebem o Espírito Santo, né, o Ruach HaKodesh, aí sim, eles recebem total entendimento para as coisas do reino, né? Então não seria mais falado por parábolas para eles, né? Quando eles já estavam preparados espiritualmente falando, mas ainda não 100%, porque precisou o Messias vir, provar, né, que tinha ressuscitado dos mortos, para eles verem, né? Eles verem e crerem, entendeu? Então o ver de um modo espiritual, ele é muito importante, irmãos, justamente para que quando nós vamos ler as Escrituras, eu expliquei no vídeo, salvo engano, dos frutos, que a Bíblia ela é literal, né? Só que ela é cheia de metáforas, né? Ou figuras de linguagens, forma poética, né? Enfim, então tem essa textura de uma forma dessa textura linguística, porém essa textura linguística ela carrega dentro dela muita literalidade. Então é por isso que muitas vezes um versículo, uma passagem tem vários significados, né? E por mais que tenham vários significados, todos eles levam para o mesmo entendimento, entendeu? São várias visões de um ângulo diferente, mas para o mesmo assunto. Então esse é como é que eu posso dizer? Esse é o milagre da palavra de Deus, porque você pode ler as Escrituras a tua vida inteira que ela sempre vai falar algo para ti, mas sempre levando para o mesmo entendimento, tá bom? Por isso que é tão importante, irmãos, nós termos uma vida espiritual muito íntima com o Eterno, para que aos poucos, né, ele vá nos revelando aquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. E para isso, irmão, nós temos que estar estudando a palavra, lendo, aprendendo, meditando, pedindo para o Eterno nos dar entendimento, sabedoria para compreender
E, obviamente, conforme nós vamos recebendo os talentos da compreensão, nós vamos também semeando essa palavra. Nós temos que ser aquele discípulo, aquele servo que recebe os talentos, seja 10, seja 5, seja 3, seja 1 talento que for. Se o teu talento for orar pelos irmãos, pegue esse talento e todos os dias tu ore pelos irmãos. É um talento que o Eterno te deu, o dom da oração, como aquela passagem lá de Atos 12, até abrir aqui para fazer sentido no que eu vou falar para vocês, Atos 12, 5, né? Mas vocês podem ler Atos 12 inteiro. Vamos ver Atos 12, 4 e o 5, tá? E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, no caso Pedro, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou continuar aqui só para melhorar o entendimento. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia, e não sabia o que era real e o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então aqui vocês percebem que o dom da oração, ou seja, a igreja estava fervorosa, ou seja, os membros, os irmãos estavam orando por Pedro, para que o Eterno providenciasse a sua libertação. Então é muito importante a oração entre os irmãos. Olha o poder da oração. Então as pessoas falam assim: eu não tenho dom nenhum. Mas às vezes pedem assim: pai, eu quero o dom da oração. Eu quero que através da minha oração as pessoas sejam libertas, as pessoas sejam curadas, as pessoas recebam entendimento, as pessoas sejam protegidas de todo mal, as pessoas conheçam a tua palavra. Inclusive eu vi um testemunho da irmã Glaci, que através das suas orações, um conhecido dela, né, que estava, inclusive o dia que ela permitiu que ela trazer esse testemunho, ele conseguiu ser curado, irmãos. Então a oração ela é muito importante, tá bom? Muitas pessoas pensam: eu não tenho dom de entendimento, eu não tenho dom de profecia, e inclusive umas falam assim: eu não tenho dom de línguas. Como eu falei, ainda quero fazer um vídeo sobre isso. Mas o dom de oração, meus irmãos, ele é tremendo, ele é importantíssimo, porque é um dom de proteção, um dom de cura, um dom até de revelação. Então a oração, meus irmãos, ela é muito importante. E muitas pessoas, quando não têm dons, né, que elas acham que não têm dons, o mais básico de todos que a pessoa pode pedir é o da oração. Então esse dom, meus irmãos, qualquer um pode pedir ao Eterno e ele vai conceder. E como eu falei para vocês, essa intimidade que nós vamos tendo com o Eterno, ela é importante porque ele vai nos revelando as situações espirituais, pode ser em sonhos, irmãos, pode ser numa meditação. Quando você está lendo a Bíblia, você vai passar por um versículo e você vai dizer assim: nossa, isso aqui eu já tinha lido e não tinha conseguido enxergar isso aqui. Por quê? É o Eterno abrindo a visão para entendimento das Escrituras. Então é muito importante essa intimidade com ele, fazendo orações. Oração é muito importante, irmãos, ter intimidade com o Eterno. Orem todos os dias, não se apartam da oração. É claro que muitas vezes a gente acaba tendo uma certa ausência daquela oração fervorosa. Isso pode acontecer, aconteceu comigo por um tempo, isso me fez uma falta gigante, e eu clamei ao Pai para que Ele me ajudasse em algumas situações que eu estava passando, eu e minha esposa. Ele nos ouviu, e hoje nós estamos tendo momentos com Ele, nós vamos ter momentos íntimos novamente com Ele, porque o dia a dia, os problemas agora, não é problemas, irmão, mas as consequências, a nossa rotina muda, agora com a questão da nossa filha. Então tudo isso, somando familiares e outros problemas de trabalho, etc., acabam meio que te afastando de uma oração íntima com o Eterno. E isso estava me causando muito mal, porque sempre eu tenho um dia ou 2 dias no mês que eu literalmente me entrego para o Eterno, para dar aquela,
como é que eu vou dizer para os irmãos, aquela recarregada espiritual. Tem gente que vai fazer o descarrego, essas coisas aí de sal no mar, banho de sal, não sei o que. Nós não, irmãos, nós podemos através da oração. Através da oração nós podemos buscar forças com o Eterno. Então a oração ela é muito importante, tá bom? E eu queria recapitular com vocês algumas passagens, né, lá em Gênesis, para que a gente possa entender essa questão do olhar espiritual, que vai culminar lá na frente com a passagem de Estevão. Aliás, vai casar com a passagem de Estevão. A importância de nós olharmos com o olhar espiritual. E eu quero, assim, irmãos, que vocês levem esse estudo, tá, como uma forma de exortação. Exortação porque, irmãos, todos nós, como eu falei no início do vídeo, nós estamos passando por tribulações. Então, que esse estudo, irmãos, possa te ajudar a permanecer firme na fé, a você compreender essa questão de um olhar espiritual, pedir isso para o Eterno, para que Ele comece a te revelar. Porque se tu não pedir, Ele não vai fazer. O Eterno, irmãos, o que você pede é aquilo que o Messias diz, tudo que pedires em meu nome, e, abre um parênteses, for bom para você espiritualmente falando, o Eterno vai te dar, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar tudo que tu precisa. O básico de tudo que tu precisa e o essencial, seja no espiritual, seja no físico, seja no familiar, enfim, tudo que tu precisar, o Eterno vai te revelar, desde que você esteja em intimidade com Ele, não esteja naquilo que eu falei sobre os pecados de morte, né? Não, isso daí, irmãos, é melhor você não buscar é melhor você não ir para o lado como é que eu vou explicar para os irmãos? É preferível a pessoa ficar na ignorância, né? Preferível entre aspas, tá? Eu vou abrir um aspas aqui, senão o pessoal vai pensar, ele não quer que a pessoa entenda a palavra. Eu vou colocar só um aspas aqui para vocês compreenderem. É preferível que a pessoa tenha uma certeza do que vai fazer, de buscar o Eterno e se arrepender e ter uma vida reta com Ele. Então a pessoa tem que ter essa certeza espiritualmente falando, tá? Do que ela falar, não, eu vou aceita, mas lá no fundo ela não aceitou 100%. Lá na frente ela pode cair, e aquilo que Paulo diz, né? Dificilmente ela volta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse estudo possa te ajudar a permanecer firme na fé, justamente para que você não caia. Todos nós passamos por provações, elas são necessárias. Muitas vezes nós achamos que ela não vai acabar nunca, mas é o Eterno. Como eu já falei, eu falei para algumas pessoas, a palavra diz que um dia para o Eterno são 1000 anos. Mas um dia é dia, né? São 12 horas, diferente do que é contado hoje, né? Como um dia de 24 horas, um período. Mas um dia para o Eterno são 1000 anos. Então, muitas vezes na tua oração, que você pediu algo para que o Eterno tome providências, ele já resolveu em questão de segundos, um minuto, né? Só que para nós vai demorar, entendeu? Mas vai vir, já está decretado aquilo que você pediu para o Eterno. Então é por isso que nós temos que permanecer firmes, para que quando vier aquilo que nós pedimos, nós saibamos agradecer, louvar e regozijar em alegria, para que o nome do Eterno seja exaltado, tá bom? Então, irmãos, que isso sirva de um alimento espiritual para vocês, para exortar a fé de vocês, e isso ajude nessa caminhada tão difícil que nós estamos passando. Então vamos começar lá por Gênesis 1, do 3 ao 4. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que Deus viu que era bom? A luz. Ele não viu que as trevas eram boas. Ele viu que a luz era boa. Então aqui, irmãos, já é uma separação do bem e do mal. Então ele vê que a luz é boa, separa. As trevas ele não fala nada, porque ele não viu que era bom. Então não precisa nem dizer que ele não viu que era bom. Os olhos do Eterno veem o que é bom na luz. E quem que é a luz do mundo? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então aqui, o olhar do Eterno para as coisas boas é para a luz. E as trevas, ele não vê como bom. Porém, na criação, ela existe, é necessária. E lá na frente, como nós vemos no livro das Revelações, não vai mais ter trevas, noite, nada. Vai ser só dia iluminado pela luz do Eterno. Agora vamos ver em Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-as, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
Então, quando Deus ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele os abençoa, né? E ele também vê que é bom, né? E nós vamos ver nessa questão do olhar espiritual, que quando é algo do eterno, quando é algo bom, o eterno abençoa. E isso é muito importante, irmãos, nós temos uma visão espiritual, nós temos o ouvido para as coisas do eterno, para que nós possamos ouvir o que ele tem para nos dizer, e nós possamos enxergar aquilo que ele quer nos revelar, e que saia da nossa boca aquilo que é a palavra, aquilo que o eterno se agrada, aquilo que vai salvar pessoas, trazer pessoas para o reino, trazer pessoas para o eterno, para o Messias, para o nosso Salvador. Então é muito importante essa questão, ouvir, ver com os olhos, para que nós possamos falar aquilo que é do eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do reino, tá bom? Para que o nome do Altíssimo, para que o nome do Cordeiro sejam exaltados, glorificados e fortalecidos, e sempre trazer mais pessoas para a salvação, para o reino vindouro. Ali onde nós vemos era Gênesis 1, 27 e 28, agora vamos ver Gênesis 2, 23 ao 25. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por que eu trouxe essa passagem aqui? Porque eles estavam nus e não se envergonhavam. Em que sentido? Eles viam a nudez um do outro, mas o olhar deles estava voltado para quem? Para quem que o olhar deles estava voltado? Para as coisas do eterno. E quando o olhar está voltado para as coisas do eterno, não há malícia. Por isso que o Messias disse: aquele que não nascer de novo e ser como criança, não herdará o reino de Deus. Porque a criança, irmãos, enquanto ela é pequena, está ali aprendendo, é uma criancinha, ela não vê malícia, ela não vê maldade. Para ela é tudo igual, tudo legal, é tudo 10, entendeu? Ela não tem maldade, malícia, essas coisas assim. Maldade que eu digo, irmãos, não é que ela todos nós somos pecadores, mas o nível de entendimento da criança ele é tão raso, tão pequenininho, que não há espaço para discernimento do bem e do mal. Então ela não tem malícia, né? Ela vai ver o papai ali, a mamãe nua, vai ver alguém pelado, ela não vai dar bola, ela não vai falar: nossa, olha ali, olha lá, tá pelado. Ela não vai falar isso. E se falar, quando aprender, quando o papai e a mamãe ensina, ela vai dizer assim: papai tá pelado, mas não vai ter a malícia, entendeu? Conforme a criança vai crescendo, vai aprendendo as coisas, os pais vão ensinando, aí ela vai tendo conhecimento das coisas, e ela vai se preservando, se cuidando, tapando o seu corpo, já se escondendo, ou seja, ela vai compreendendo as coisas. Então ali Adão e Eva, o olhar que eles tinham era um olhar espiritual, era um olhar voltado para as coisas de Deus. Por isso que eles não viam e não se envergonhavam de estar nus. Eles sabiam que estavam nus. Essa é a questão, irmãos. Não é que eles não viam a nudez do outro. Eles viam, mas eles não davam bola. Não tinha malícia. A malícia só entrou depois que eles buscam o conhecimento. Depois que eles acessam a árvore do conhecimento. E o fruto do conhecimento tem várias situações que a gente poderia explicar, mas não é o foco do vídeo hoje, tá bom? Gênesis 3, do 4 ao 7, né? Ali onde eu li era Gênesis 2, 23 ao 25, tá bom, irmãos? Não sei se eu falei, mas é Gênesis 2, 23 ao 25 que eu li anteriormente. Agora, Gênesis 3, do 4 ao 7. Então a serpente disse, aqui ao falar, né? A mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então olha que interessante, a serpente ela fala, ou seja, ela... Como diz lá na passagem que Paulo, eu esqueci agora o versículo, os irmãos, que assim como Satanás seduziu Eva, né? Então é a mesma coisa, ele seduziu, ele falou ao pé do ouvido, ele cochichou, ele soprou, ele sussurrou, ele disse à mulher, né? Ele induziu, então a mulher deu ouvidos a Satanás, a mulher ouviu aquela tentação, aquela atição, digamos assim, aquele ouvido assim como é que eu vou explicar para os irmãos? Ela esqueceu das coisas que o Eterno tinha dito e voltou os ouvidos dela para aquilo que o anjo estava dizendo, o anjo de Satanás, o anjo do maligno. Aí sim, quando ela ouve, né, ele diz à mulher, né, que os olhos dela se abrirão e ela será como Deus, ou seja, já jogou uma sementinha no coração dela. Opa,
Meus olhos vão enxergar como Deus. Nossa, então eu vou ter meus olhos vão se abrir além do que eu já vejo aqui, né? Aí o que acontece, ó? E viu, aí a mulher, ó, olha só, ela já olhava a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela não sentia desejo nenhum de comer. Mas quando a serpente chega, Satanás, né, diz para ela, olha, se você comer desse fruto aí, seus olhos vão se abrir. Aí vem aquele sentimento, aquela curiosidade, aquele desejo. Por quê? Porque o ouvido que ela deu foi para as coisas do mundo, trazendo para os dias de hoje. Não foi para as coisas de Deus. Então, naquele momento, Eva, ela se afasta da ordenança que provavelmente Adão tinha dado a ela, porque estava sob a autoridade de Adão, e ela simplesmente deu ouvidos ao anjo ali, à serpente, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Entenderam aqui? Ela era agradável aos olhos, não ao paladar. Olha que interessante isso, olha só. E viu, ou seja, ela vê a árvore, né? Que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, ou seja, encheu os olhos dela, né? Aquela coisa, nossa, a pessoa ficou fascinada. Não tem aquele ditado, nossa, eu vi um negócio, eu fiquei encantado. A pessoa fala, nossa, eu vi algo que eu senti um desejo de adquirir, né? Então o olhar, meus irmãos, quando ela olha para a árvore com aquela semente que Satanás plantou na mente dela, o olhar de Eva já mudou. Já não era mais um olhar que o Eterno tinha colocado, que Adão tinha colocado para ela. Foi um olhar de curiosidade, um olhar de desejo, um olhar tão profundo, né, que quando ela olhou para aquela árvore, ela viu com outros olhos. Ali já estava, como é que tem naquele filme do Tropa de Elite, né, a sementinha do mal. Então foi plantada uma sementinha de maldade ali em Eva e ela sentiu o desejo. E por que Eva sentiu esse desejo? Por que Satanás conseguiu plantar no coração de Eva esse desejo ardente para consumir esse fruto, para olhar para esse fruto e sentir um desejo incontrolável? Porque Eva deu legalidade a Satanás. Se Eva não dá legalidade a Satanás, mesmo que ele tentasse seduzi-la, ele não ia conseguir. Mas olha o que acontece. Porque se nós voltarmos vou voltar aqui no início para vocês entenderem. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher, e esta, né, tem uma tradução que é este, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui já tem a malandragem. Ele já coloca dúvida. Então uma das coisas que mais nos faz cair hoje em dia em tentação, a fazer com que os nossos olhos fiquem cegos para os olhos espirituais, que os nossos ouvidos fiquem surdos para a palavra de Deus, é a dúvida. A dúvida, meus irmãos, ela é boa quando essa dúvida é para te levar para cima. Quando essa dúvida é para questionar de você ir para cima e ficar aqui neste mundo, ou seja, tu começa a dizer, não, mas não sei se isso aí é errado fazer, vou fazer. Por quê? Teu coração está voltado para o mundo. Então, esse é o perigo. Então, quando Satanás joga dúvida em Eva, ele já fez isso para que Eva tropeçasse. Entendeu? Essa é a magia do diabo. Essa é a tentação de Satanás. Ele joga algo pra gente, né? O que eu gosto de brincar, né? Ele joga a casca de banana, a pessoa vai lá e pisa e cai, né? Se a pessoa tiver dado ouvidos para Deus, para a palavra de Deus, quando Satanás joga uma sementinha, joga uma casca de banana, a pessoa fala, opa, tem alguma coisa errada aí, isso aí não tá legal. E a pessoa consegue se desviar. Mas isso nós só conseguimos graças ao Espírito do Eterno que nos revela e nos aconselha. Então nós damos ouvidos a Ele. É o Espírito Santo do Eterno falando conosco. Aí, quando a serpente joga essa dúvida em Eva, né? Não comereis de toda a árvore, mas o Eterno falou isso. Mas ali já bugou a cabeça de Eva. Aí Eva disse para a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Aí, irmãos, o que acontece? Deus não falou isso. Entendeu? Deus não disse que não era para tocar. Quando Eva disse que não era para tocar, ela deu legalidade para Satanás. Entendeu? Porque aqui ela mentiu. Inconscientemente, deu um lapso de memória, mas mentiu. Para Satanás não tem esse negócio de, eu menti sem querer. É mentira. Porque ela mentiu aqui. Deus não disse isso para ela, né?
E por que ela mentiu? Porque quando a gente se afasta de Deus muito tempo, quando a gente... Vou trazer para os dias de hoje. A pessoa está ali, começou a ler a palavra, a buscar a Deus, e ela está fervorosa, né? Passa 1 ano, 2 anos, o que acontece? Começa a dar aquela frouxidão. Por quê? É aquilo que o Messias disse, meu Senhor tarde vem. Então a pessoa fica naquela. Aí as coisas não acontecem, e a pessoa não busca o Eterno todos os dias, e quanto mais ela se afasta, esquece de orar um dia, aí ela ora de novo, daqui a pouco ela esquece 1, 2, daí 5 dias sem orar, opa, hoje eu vou orar, e vai indo. Quando a pessoa menos perceber, ela já ficou 1 semana sem orar. Daqui a pouco ela foi lá, orou, mas já não é a mesma coisa, irmãos. Porque quando você fica muito tempo sem orar, você vai perdendo o gosto pela oração, vai perdendo o sentido, o prazer pela oração. E não é orar por orar, irmãos, orar, buscar, sentir, entendeu? Eu sei que muitas vezes, todos os dias, é difícil ter aquele momento íntimo com o Eterno, mas o que eu faço? Sempre antes de dormir, eu tento tirar um tempo maior de oração antes de dormir, falar mais com o Eterno antes de dormir, né? E quando acordo, agradecer antes de comer, etc. E quando tiver o Shabat, que a gente fala, né, o teu dia de Shabat, aí pega esse dia, meus irmãos, e medita na palavra, lê, estuda, tira um momento com o Eterno, ore com ele. Se puder orar de madrugada, enfim, cada um tem pode criar a sua rotina, o seu dia a dia, mas é importante não se afastar de Deus, porque se você se afasta de Deus, Satanás encontra brecha, como aqui nessa passagem, aí ferrou, meus irmãos, ele joga o dardo certeiro e você pode cair. Aí quando ele escuta isso, ela deu legalidade para ele, e é por isso que ele jogou aquela dúvida no coração de Eva. E aí Eva, com aquela dúvida que ele joga, daí ele joga um feitiço brabo, digamos assim. Ele joga aquela sedução pesada. Eva acredita, come do fruto. Adão, eu acredito que quando ele vê que ela faz aquilo, eu vou me colocar no lugar dele, talvez por amor a ela, não sei, existe uma tradução judaica que diz que ele amava tanto Eva que ele também comeu para que ela não caísse sozinha. Enfim. Então os olhos dele se abrem. E daí o que acontece? Eles se conhecem, então foram abertos os olhos de ambos, aqui em Gênesis 3, 4, 7, e conheceram que estavam nus. E eu já expliquei o que significa o conhecer, né? Não vou focar nisso. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então aqui, meus irmãos, quando eles abrem os olhos, por que não fala assim, ó? Então foram abertos os olhos e eles viram que estavam nus, eles enxergaram a sua nudez. Não, eles conheceram, né? Então eles se conhecem, depois que eles vê a sua nudez, os seus olhos abrem para quê? Para malícia, abrem para os desejos da carne. Porque o conhecimento do bem e do mal, irmãos, uma das primeiras coisas que a gente descobre quando a gente chega na nossa puberdade, digamos assim, são os desejos da carne, sexualmente falando. E esse desejo da carne, irmãos, é um dos mais fortes que cada nós, né, ser humano aqui, sente. Pode dizer que não, pode falar, não é. Mas quando nós chegamos na nossa puberdade, é uma das fases mais difíceis, irmãos. É a fase do conflito, dos hormônios, descobrimento. Por isso que fala, o adolescente está se descobrindo. Entendeu, irmãos? Então é muito importante os pais, desde pequeno, ensinar os seus filhos o caminho da retidão. Filho nasceu, consagra a Deus, irmão. Consagra, ó pai, isso aqui é teu filho. Soube que a mulher engravidou, consagra a Deus. Ore todos os dias pelo teu filho, para que venha abençoado. Quando nascer, consagra. Quando for dormir, lê para ele, lê as escrituras, fale com ele, fale de Deus. Mesmo que seja um bebezinho de 1 mês, um dia, não interessa. Já vai falando de Deus, já vai orando, já vai profetizando, já vai falando que ele vai ser um servo de Deus, já vai alimentando aquela criança. E toda a infância dela, até a adolescência, até a fase adulta, sempre coloque Deus na vida do teu filho em primeiro lugar. Para que o teu filho cresça diferente de nós, irmãos. Diferente de nós. Nós temos as nossas falhas por causa disso. A minha mãe não teve esse conhecimento, os meus avós e por aí vai. Então que essa maldição, vamos dizer assim, possa ser quebrada conosco. Se você já tem um filho aí, é criança, comece a olhar diferente para o teu filho. Se preocupa com ele. Traga o ensinamento da verdade para ele, para que ele, desde pequeno, comece a olhar para as coisas deste mundo com um olhar espiritual, para que ele não venha ser enganado por um pedófilo ou alguém
mal intencionado, para que ele não venha ser enganado nem por professores ou por coisas do sistema. Então já ensina o teu filho desde pequeno, pede a orientação para o Altíssimo, tá bom, meus irmãos? Isso é muito importante, porque o ver, irmãos, é algo assim, ó, os nossos olhos são janelas da alma, irmão. Então nós temos que vigiar para as coisas que nós olhamos, temos que cuidar aquilo que nós ouvimos. Se você ouve da palavra de Deus, se você ouve coisas de Deus, como é que tu vai fazer coisas do mundo? Agora, se você vive ouvindo coisas do mundo, olhando para as coisas do mundo, como é que você vai ter tempo e ouvir as coisas de Deus e pensar nas coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus? Então, o que você quer fazer da tua vida? Você quer trazer palavras do Altíssimo para a tua vida? Você quer ver as coisas do alto? Então, você vai ter que mudar a tua rotina. Tu vai ter que mudar aquilo que tu escuta. E isso é muito importante. E a própria Escritura, ela vai nos revelando isso. Para quem é que nós estamos dando ouvido? E nós vamos ver aqui, ó, na passagem aqui de Gênesis 3:17. Olha aqui que o Eterno fala. Notem que, primeiro, a serpente fala, o falar. Eva escuta, o ouvir. Depois os olhos dela se abrem. Né? Por quê? Quando Deus fala conosco, nós temos que ouvi-lo. Ok? Ouvir o que o Eterno está falando. Para quê? Para que os nossos olhos se abrem para o mundo espiritual do Eterno, para as coisas que o Eterno quer nos revelar, para as coisas boas do reino, para que nós olhamos para esse mundo e enxergamos a maldade, a malícia que existe nesse mundo, repreendemos, ok? Porque se nós dermos ouvido para as coisas do mundo, nós vamos enxergar o quê? As coisas do mundo. É por isso que as pessoas dão ouvido à mídia, dão ouvido à política, dão ouvido a outras coisas. O que elas vão enxergar? As coisas do mundo. Ah, não, mas o meu pastor falou tal coisa. Só que o seu pastor está no sistema. Seu pastor paga como é que eu vou dizer? Ele depende das leis do sistema. Entendeu? Então dê ouvido à palavra de Deus. Se o seu pastor estiver de acordo com as escrituras, louve a Deus. Amém. Se o seu pastor não estiver de acordo com as escrituras, aí temos um problema. E como é que tu vai saber disso? Aquilo que eu sempre digo. Tá numa igreja, tá numa denominação, não interessa o nome, é só nome, tá, irmãos? Porque a única igreja verdadeira é o corpo de Cristo, ok? Mas se você tá numa denominação, não importa. O que o pastor está falando? Preste atenção, leia, medite na palavra, estude a Bíblia, para que se ele falar algo que não tem pé nem cabeça, tu fala, opa, peraí, o pastor está falando uma besteira aqui. Então, o olhar espiritual vai te ajudar a entender essas questões. Então, aqui em Gênesis 3:17 diz o seguinte: E a Adão disse, Deus fala para ele no caso, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, essa é a única vez que o Eterno usa a palavra de ouvir. Ele amaldiçoa a serpente, ele não fala nada, né? De ouvir e ver e nada. Ele só amaldiçoa ela, né? Por quanto fizeste isso? Né? Ele fala, maldita és tu e amaldiçoa a serpente. Depois ele coloca inimizade entre os dois, né? Já viram isso? Inimizade entre um animal e uma pessoa? Por isso que eu falo que se as pessoas não entenderem nas entrelinhas, por que inimizade? Pô, quem é que vai ter inimizade, irmãos? Colocar inimizade entre uma mulher e uma serpente, ou se fosse uma mulher e um anjo caído ali, né? Que preferiu abandonar por inveja, ouvir a Satanás, né? E por que teria essa inimizade entre a mulher? Por que a mulher teria desejo para o marido? Tá? Não é o foco do vídeo, mas só para vocês meditarem, prestarem atenção e observarem os detalhes nas escrituras. Então vocês percebem que na criação, Deus vê que é bom. Tudo que ele vê que é bom, ele fala. Deus só não vê que é bom quando o homem está só. Então ele não vê que isso é bom, né? Então o ver, irmãos, tem um significado tremendo. Pois o ver, os olhos no caso, né, são janelas da nossa alma, como eu havia falado antes. Então observem a passagem de Gênesis 3, que começa com a narrativa, com um detalhe. A serpente, ela não vê a mulher, né? Ela fala com a mulher, né? Como assim? Ela vê, obviamente ela enxergou a mulher, mas a narrativa começa que a serpente era mais astuta e essa disse à mulher. Então aqui vem o falar. Todas essas questões, irmãos, o ver e o ouvir, eles estão interligados, tá bom?
Por isso que eu tenho aquela passagem dos cegos, surdos e mudos, onde muitas pessoas foram curadas da cegueira e muitos mudos falavam, muitos surdos ouviam. Tudo isso é muito simbólico, irmãos? Mas existe uma literalidade por trás disso. Nós temos que ver e ouvir as coisas de Deus. Primeiro a gente ouve o chamado de Deus, depois a gente vê com os olhos do Eterno. Como é que a gente ouve, irmãos? Quando a gente percebe que algo está errado no mundo, a gente sente falta de algo, a gente quer ouvir alguma coisa que nos leva ao arrependimento. Lembra daquele testemunho que eu disse, que a moça falou na minha vida e etc e tal? O que eu fiz? Eu olhei para a moça? Ia mudar alguma coisa? Não. Eu ouvi o que ela disse. Mas o que é ouvir? O ouvir não é você escutar, irmãos. O ouvir é quando aquilo entra no teu coração. O ouvir, irmãos, tem que ir na tua alma. E esse ouvir tem que ser plantado lá dentro. O ouvir, irmãos, é a semente que é jogada dentro do teu coração. Você está ouvindo. E quando essa semente cai no teu coração, ela germina e gera frutos. Então é muito importante nós ouvirmos as coisas do alto, né, para que nós possamos ver com os olhos do alto. Então a serpente, ela fala para a mulher. E a mulher dá ouvidos à serpente. Entenderam? Então por ela dar ouvido à serpente, no caso o anjo, Satanás, né, não é uma cobra, entendeu? Ela dá ouvidos, né, aquela sedução, aquele papinho no ouvido. Não, come o fruto, é bom, seus olhos vão se abrir. Nossa, olha que delícia esse fruto. Então naquela malícia que é jogada no ouvido de Eva, ela vê a árvore e ela vê que a árvore não é desejável ao paladar. Olha que interessante, é desejável aos olhos. Não tem aquela coisa do olho grande, que a pessoa vê algo e fica encantada com os olhos? Olha que tudo na Bíblia, irmãos, ela joga os detalhes para a gente perceber cada detalhezinho ali. E todos esses detalhes são muito importantes para um entendimento literal, mesmo sendo uma figura de linguagem. Então, quando Eva dá ouvidos à serpente, a Satanás, né, os olhos dela se abrem, né, ele já enxergava, mas abriu para o entendimento do bem e do mal, o entendimento da malícia, o entendimento das coisas do mundo, entendeu? Aquele entendimento que aflora na pessoa. Né? Como eu falei para vocês, quando chega nós chegamos na puberdade, é a fase mais difícil de nós humanos, no caso, né? Porque é a fase da puberdade, daquela energia, dos hormônios, do descobrimento da nossa nudez, das coisas, das mudanças do nosso corpo. Então, ter um equilíbrio espiritual em cima disso é fundamental, irmãos, para que os nossos filhos cresçam de uma forma diferente. Tem muitos que crescem, irmão, mas estou dizendo para aqueles que não tiveram esse aprendizado em casa, como foi o meu caso, não que a culpa é dos pais, mas a ausência de entendimento da palavra, de compreensão da palavra, façam que muitas pessoas caem. E as crianças começam cedo a experimentarem coisas que não é para experimentar cedo, só depois do casamento. E uma coisa assim, irmãos, que vocês vão perceber, os pais deixando os filhos dançar funk, as criancinhas dançando até o chão, rebolando. Eu vi videozinho no Instagram, mas os pais rindo, que o bebezinho tava rebolando, a criancinha, bebezinho lá de 1 aninho, 2 aninhos, daí ele caía no chão e rebolava, os pais riam. E uma música sabe, irmãos, é triste. É triste como os pais não enxergam o que eles estão causando na vida dos filhos dele. Depois o filho cresce e fica pervertido, não sabe por quê. Por quê? Porque os filhos já estão ouvindo e vendo os pais, exemplo, entendeu? Então, se a gente for, eu não quero aprofundar muito aqui nessas questões, senão o vídeo vai ficar longo, mas só para vocês entenderem. Cuidado com o que vocês estão ouvindo e com o que vocês estão vendo, para que dentro do coração de vocês não crie blasfêmia, para que vocês possam falar aquilo que não agrada ao Eterno. Porque do coração do homem a boca do homem profere aquilo que está dentro do seu coração, tá bom? Então, quando Adão e Eva eles experimentam do fruto, os olhos deles se abrem para as coisas do mundo, para as coisas da maldade, da malícia, de tudo, pelo conhecimento deste mundo. Então, eles caem. E Adão, né, porque ele deu ouvido à mulher, ou seja,
O erro de Adão não foi olhar o fruto, nada. Foi ouvir o que a mulher, né, ofereceu para ele, foi dar ouvidos a ela. Entendeu? E ele experimenta do fruto e o resto, né, a gente já sabe. Então Deus falou para ele, né? Por que ele deu ouvidos à mulher e ficou surdo para ele? Porque o que acontece? Quando Adão dá ouvidos à mulher, se ele deu ouvidos à mulher, significa que ele esqueceu do que Deus falou. Ou seja, ele ficou surdo para as coisas do Eterno. Né? Ele tapou os ouvidos para aquilo que o Eterno tinha dito para ele. Ele esqueceu também, né? Igual a Eva, deu um lapso de memória. Entendeu? Então aí eles caem em transgressão, depois experimentam o fruto. Hoje, irmão, nós vemos com esses olhos da carne, com a carne de pecado. Por isso que quando nós entramos na nossa puberdade, a malícia já vem, irmãos. Hoje, eu estou falando da puberdade da minha época, né? Mas hoje aí a malícia já começa com, sei lá, já tem criança com 5 anos, 7 anos. É terrível, irmão. Isso aqui não estou falando... Isso é terrível, é de cortar o coração. Porque quando a gente começa a olhar com o olhar espiritual, a gente não vê mais brincadeirinha e musiquinha de rebolar e não sei o que. A gente vê maldade e putaria. Perdão da palavra, mas é o que é essa palavra mesmo, tá? Mas eu peço perdão, porque essa patifaria, vou usar essa palavra, é o que está consumindo o coração das crianças, irmãos. E isso é terrível, entendeu? E tem que vigiar, irmãos. Tem que vigiar porque, olha... Quando a gente começa a olhar com o olhar espiritual para as coisas do mundo, irmãos, dá uma angústia, dá uma tristeza, porque a gente começa a pensar, eu não vejo a hora disso aqui acabar. Por isso nós temos que honrar o sangue do Cordeiro na cruz, irmãos, porque quando ele diz, né, que ele veio desfazer as obras do diabo, é como está lá em Jeremias 31, 34, o Eterno escreve em nossos corações os mandamentos, ele transforma o nosso coração num coração novo, não mais um coração de pedra, irmãos. Então, cheio de pedra, pecados. Então, os nossos pecados são perdoados e nós nascemos de novo. Né? A oportunidade do ser humano, ali quando o Messias ele morre, é como se ele tivesse resetado. Ele reseta tudo, então todos têm a chance de salvação. Desde aqueles que já estavam adultos, vivos ali, até aqueles que viriam a nascer. Porque aquela maldição de Satanás foi quebrada. As obras de Satanás foram jogadas no lixo, na escuridão, nas profundezas do abismo. Então vem a salvação. Vem a promessa se cumpre de vida eterna. Então o Messias ele cumpre essa promessa. Então a partir desse momento nós temos chance de vida eterna. E é por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Para que nós possamos ver o reino de Deus e para que nós possamos estar sempre, irmãos, crescendo e conhecendo as coisas do alto, não as coisas do mundo, não essas malícias, essas perversidades que tem no mundo. Por isso, irmãos, que nós temos que meditar, nós temos que vigiar, orar, buscar na palavra dia e noite, tá bom? Agora que vocês já entenderam essa questão do olhar espiritual, de como a malícia adentrou ao mundo, da forma de ver as coisas do mundo através do pecado do Éden, eu vou trazer aqui para vocês a passagem de Atos, né, do 6, do 1 ao 15, e depois Atos 7, do 54 ao 60. E por que eu quero trazer essa passagem de Estevão, irmãos? Porque, como eu disse para vocês, ela é muito importante, ela é uma passagem linda, e acima de tudo, é uma passagem que nos faz ter uma esperança tremenda, irmãos. Uma esperança de que o Eterno está conosco. Sabe, Estevão, irmãos, ele não ligou mais para nada. Ele estava tão cheio do Espírito, irmãos, que ele perdeu o medo de tudo. Então vai chegar um tempo que nós vamos ter que ter esse espírito de Estevão, irmãos. Nós vamos ter que estar fortes como Estevão estava no Espírito. Mas antes de ler Estevão, eu quero trazer para vocês aqui uma passagem bem interessante, que é Daniel 8:27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então tu vê que ele ficou enfermo, irmão, com tudo que ele viu. Perceba como o mundo espiritual, irmãos, ele é pesado. As pessoas pensam, o mundo espiritual, não sei. Irmãos, quando você começa a ver as coisas de forma diferente, começa a vir um peso para você. Começa a vir as aflições, as angústias. Por isso que quem nos dá esse alívio é o Espírito Santo do Eterno.
Por isso que nós temos que buscar constantemente esse alívio no eterno. Olha que, para vocês terem uma noção, imagina o que Daniel viu, a pancada que ele viu. E tem a passagem ali, do 10 ao 7, que diz o seguinte: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Por mais que nessa passagem aqui, depois eu vou continuar ela, que Daniel viu, os homens que estavam com ele não viram. Mas eu acho que conforme estava a reação de Daniel, e eles já conheciam quem era Daniel, e que Daniel tinha visões, eles falaram, aconteceu alguma coisa aqui, os caras ficaram amedrontados. Porque por mais que eles não vissem, eles sentiram algo diferente ali, e se encheram de temor. Mas Daniel não, Daniel ficou ali. Então tu imagina o peso do mundo espiritual que estava caindo naquele lugar. Então nós vamos entender aqui em Daniel 10, do 12 ao 13. Inclusive essa passagem aqui foi numa conversa com a irmã Cláudia. Ela trouxe essa passagem, ela é muito importante, porque ela fala do reino espiritual. E isso, irmãos, nos ajuda a entender que enquanto nós estamos aqui na Terra, no mundo físico, acontecem batalhas 24 horas no mundo espiritual, irmãos. Batalhas pesadas de potestades que dominam lugares específicos na Terra. Por isso que tem país, cidade, região, enfim, que são mais violentos, outros são mais ricos, outros são menos, enfim, depende da potestade, depende de como é que está o equilíbrio espiritual daquele lugar. E nós vemos aqui em Daniel 10, do 12 ao 13, o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, um dos principais, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha, irmãos, como essa potestade espiritual, esse príncipe da Pérsia, ele era poderoso, irmãos. O anjo estava ali pelejando com ele 21 dias. Teve que ir Miguel lá para poder socorrer. Então, quando a gente vê, por isso que nós aqui na terra, irmãos, assim na terra como no céu, lembrem-se disso, da oração do Pai Nosso. Nós aqui na terra temos que estar revestidos do sangue do Cordeiro, que hoje nós temos, graças ao sacrifício dele. Nós temos o poder do nome do Cordeiro, ou seja, de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, não importa. Eu sempre disse, o nome verdadeiro do nosso Salvador, do nosso Criador, só ele sabe, irmão. Então não te preocupa com isso, tá bom? Nós temos que ter selado em nossa fronte, porque no reino espiritual existe muita batalha para destruir a nossa alma, irmãos, para destruir a nossa vida. Porque quando o Eterno amaldiçoa a serpente, ela literalmente come do pó da terra. Quem que é o pó da terra, irmãos? Somos nós. Por isso que no mundo espiritual eles nos devoram, irmãos. Eles nos consomem. Aí a pessoa fica doente, fraca, fica depressiva, aí dependendo da situação, fica rebelde, fica revoltosa, fica cheio de... Dá para usar milhares de exemplos aqui. Isso é um consumo no mundo espiritual que está acabando com a pessoa. As trevas estão acabando com ela. O corpo dela, que é o reino do Espírito Santo, que é o reino de Deus, que foi restaurado na cruz, está sendo consumido pelas trevas. Então é por isso que nós temos que cuidar desse corpo, que é o reino de Deus, nessa terra onde Deus habita no coração dos homens, graças ao sacrifício do Cordeiro, porque ele mesmo diz, né? Aquele que me ama e me buscar verdadeiramente e abrir a porta, né? Ele virá junto com o Pai fazer morada. Esse é o tempo que foi restaurado, o corpo, né? Obviamente esse corpo vai perecer, mas aqui, meus irmãos, já é um prelúdio. Se você não valoriza esse reino, como é que tu vai herdar o reino de Deus? Se esse reino que Deus ele te deu, esse corpo, e esse corpo ele é um reino espiritual, porque o teu espírito habita ali, porque quando tu volta para Deus, para a eclésia, para techuvá, Deus faz morada no teu coração através do Espírito Santo, através de Yeshua HaMashiach. Se você não valoriza o teu corpo, como é que tu vai valorizar o reino de Deus? Então, olha quanta coisa a gente pode aprender com as escrituras, irmãos. Então, tu vê que lá em Daniel, a batalha espiritual era pesada. Tu imagina o que Daniel viu, meus irmãos. Imagina, entendeu? Para ele chegar a adoecer. Lá em Isaías 6, do 1 ao 8, diz o seguinte...
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ele viu, os olhos espirituais, também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui é uma visão tremenda, não é essa visão de olhar o mundo. Aqui é uma visão literal, ele viu. O Eterno abriu, rasgou o véu para ele. Ele viu o reino de Deus. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz dos que clamavam, e a asa se encheu de fumaça. E aqui vem um detalhe muito importante, irmãos. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, imagina o pavor de Isaías. Quando Isaías vê a glória de Deus, as pessoas falam: eu quero ver Deus. Mas quando Isaías vê a glória de Deus, irmãos, ele enche de pavor. Porque ele sentiu um pecador, ele sentiu impuro. Ele quase não suportou aquilo que ele viu. Olha como a glória de Deus, irmãos, ela é algo que para o Eterno nos revelar, nós temos que estar numa preparação espiritual tremenda, muito profunda. Muito, muito profunda, irmãos. Quando o Eterno realmente abrir os nossos olhos, quando ele rasgar o véu, nos revelar realmente a verdade nua e crua, quando o véu se rasgar de verdade, vai acontecer. Prepare o seu mundo espiritual, desculpa, irmãos, se preparem espiritualmente falando, porque quando o Eterno revelar para os eleitos o mundo espiritual, quando as coisas forem reveladas, que o mundo vai se encher de confusão, nós só não entraremos em desespero, porque nós teremos o Altíssimo ao nosso favor. Então, por isso que desde agora, busquem ao reino, busquem oração, meditem. Eu sei que está todo mundo passando por dificuldades, passando por provações, mas tudo isso, irmãos, é para fortalecer o teu espírito. Continuando aqui. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. O que significa isso aqui? O que é uma brasa? É um fogo, né? O Messias não fala que nós seremos batizados com fogo? A terra não vai passar por fogo? Porque o fogo vai queimar o pecado, a iniquidade, corpos transformados. Aqui, olha só, quando a brasa toca nos lábios de Isaías, ele foi transformado, a iniquidade da boca dele foi tirada, toda a blasfêmia. Tudo isso aqui é simbólico e literal, meus irmãos. Quando a terra for passada pelo fogo, quando nós formos provados pelo fogo, os corpos serão transformados em corpos glorificados. Então Isaías, quando ele tem essa visão, ele ficou apavorado. Continuando, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 1 ao 8. Olha que linda essa passagem, e ao mesmo tempo é uma passagem que nos faz refletir. Todo mundo quer ver a glória de Deus. Mas será que o teu corpo, o teu estado espiritual está preparado para ver a glória de Deus? Então, irmãos, eu quero buscar essa visão. Eu quero buscar esse estado espiritual. Por isso, irmãos, que eu quero estar como Estevão. Então, nós vamos voltar aqui na passagem de Estevão, para a gente entender como que Estevão, diante da morte, ele viu a glória de Deus. Diante da morte, ele perdoou aqueles que o mataram. Que lembra aquela passagem que o Messias diz: perdoe os pecados porque eles não sabem o que fazem. Então vamos lá. Atos 6, do 1 ao 15. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então aqui, meus irmãos,
Estevão aqui dá a entender que ele já tinha o Espírito Santo de Deus. Ele já era cheio do Espírito. Porque aqui eles dizem: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Por isso, meus irmãos, busquem sabedoria. Busquem se encher do Espírito. Não te preocupa com dom, falar em línguas, profetizar, dom de qualquer outro dom, irmãos. Dons de visão, de sonhos, etc. Busquem o dom do Espírito. Busquem o dom do entendimento, irmãos. O dom da sabedoria. Busquem um dom de intimidade com Deus, com o Eterno. Esse é o principal, irmãos, porque é isso que nos conforta. Entendeu? Todos os dons são importantes, todos os dons provêm de Deus. Mas peçam esse. É claro que o Eterno vai dar aquele que Ele quer para você. Mas, irmãos, o dom do entendimento, irmãos, é muito profundo. O dom da oração é muito tremendo. Vamos continuar aqui. Mas nós perseveramos a oração... olha só. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmãos, oração, perseverar na oração. Entenderam? Oração é poderosa, irmãos. Oração é poderosa. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, o primeiro a ser citado aqui, tá? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, olha que interessante. Eles fizeram uma reunião para escolher homens cheios do Espírito. E o destaque aqui vai ser para Estevão, tá bom? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então os apóstolos oraram para eles e impuseram as mãos. Eles já eram cheios do Espírito. Quando os apóstolos oram para ele, através da oração, eles ficam ainda mais cheios da glória de Deus, cheios do Espírito, cheios do entendimento e sabedoria de Deus. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio da fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. Quando os apóstolos oram para eles, impõem as mãos, aí eles recebem poder, tá bom? Eles já tinham os dons, eles já eram cheios do Espírito Santo, eles já eram cheios de sabedoria. Mas quando os apóstolos impõem as mãos e oram por eles, eles recebem poder do alto. Então, irmãos, vamos buscar o Espírito Santo para que o Eterno conceda-nos poder. Obviamente, hoje, nós não temos os discípulos, mas nós temos, através da oração, através da palavra de Deus e através da intimidade com o Eterno, nós temos essa capacidade de buscar a Ele. E Ele poderá, se for da vontade dEle, nos conceder todos esses dons, esse poder ministerial, esse poder de profetização, enfim. Aí é com o Eterno, irmãos, tá bom? Mas cabe a nós buscar. Buscar com fé, como Estevão fazia. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem. Ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram, ou seja, arrancaram com força e o levaram ao conselho. E apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras e blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6, do 1 ao 15. Aqui, irmãos, quando eles olham para Estevão, é interessante que eles veem o rosto de Estevão como um anjo. Esse ver o rosto de Estevão como um anjo, aqui, irmãos,
pode ter certeza que é o Eterno abrindo os olhos dos fariseus, para que eles enxergam diante de quem eles estavam, e para que eles cometam algo muito terrível, ou seja, eles vão negar, eles vão recusar, eles vão condenar, e eles vão condenar Estevão à morte. Então eles estão cientes do que eles estão vendo. Aí que está a questão. Muitas pessoas pensam, não, mas a pessoa fez sem saber. Não, o Eterno, ele abre entendimento. O Eterno, irmãos, ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida, e é por isso que ninguém, irmão, será tomado por inocente. Cada um com um grau de entendimento, cada um com... É por isso, irmãos, que quando nós vamos ler nas Escrituras, essas passagens onde as pessoas... Lá no exemplo do ladrão na cruz, lá quando eles escolhem Barrabás, no caso, lá, né? A quem você escolhe. Quando eles escolhem Barrabás, eles dão ouvido, eles ficam cegos, irmãos. Eles não querem saber, não querem ouvir, entendeu? Então, é tudo com permissão do Eterno, porque o Eterno conhece o coração de cada um. O que está florando no coração de cada um? O Eterno vai trazer à tona, entendeu? E aqui, os mestres das leis, né? O Eterno abriu a visão para que eles olhassem para Estevão e vissem que não era... que o Estevão estava cheio do Espírito Santo, como se fosse um anjo ali, e mesmo assim eles negariam e condenariam Estevão à morte, como nós vemos lá em Atos 7, dos 54 ao 60. Ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Aqui, irmãos, recomendo vocês lerem toda essa passagem, desde Atos 6 até o final de Atos 7, que falam... essa passagem, irmãos, ela é profunda, tá bom? Depois que Estevão faz todo o discurso, milimetricamente, perfeitamente, conforme estão nas Escrituras, sem um tio acrescentado a mais ou menos, com sabedoria do Altíssimo, todos eles, irmãos, ficaram enfurecidos, rangiam os dentes. Quem é que range os dentes, irmãos? Não é o cão raivoso? Para vocês verem o nível do ódio deles. Mas Estevão, ele no caso, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor, Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos 7, 54, 60. Irmãos, Estevão, este ver de Estevão, não é um ver qualquer, irmãos. É um olhar espiritual de véu rasgado. Ele viu a glória de Deus. Ele não olhava mais com o olhar humano. Ele olhava com o olhar do Espírito do Eterno, irmãos. O Eterno abriu os olhos de Estevão. Abriu para que ele visse a glória de Deus antes da sua morte. Mas Estevão, antes disso, irmãos, ele estava fervoroso, temente a Deus, obediente à palavra, cheio do Espírito Santo de Deus. Depois ele é depois ele é abençoado pelos apóstolos, ele recebe a unção, e daí ele recebe poder para fazer sinais e prodígios e levar o evangelho de Deus. Por isso, quando ele entra naquela sinagoga, irmãos, ele entra para arrebentar. Ele entra com a espada, que é a palavra de Deus, e ele cortou todo mundo no meio, e ninguém conseguia refutar uma palavra sequer de Estevão. Tanto que tiveram que forjar, tiveram que subornar pessoas para que elas acusassem Estevão e eles fizessem justiça com as próprias mãos, e vão responder por isso diante do julgamento naquele dia. Estevão, irmão, estava cheio do Espírito, cheio, por isso que o rosto dele brilhava, irmãos, um rosto de anjo, entendeu? O Eterno, irmãos, ele permitiu essa visão para que os fariseus eles caíssem mesmo, porque o Eterno já conhecia o coração dos fariseus. Lembram que o Eterno ele endurecia o coração de Faraó, porque Faraó já tinha um coração de Satanás, irmãos. Então o Eterno endureceu ainda mais, né? É aquilo que eu falo para os irmãos, aquilo que está lá em Apocalipse 22, do 10 ao 11, até o 12. Quem é injusto, cometa injustiça, quem é sujo, fique sujo ainda mais. Mas quem é justo, seja justo ainda mais, e quem é puro, se santifique-se ainda mais. Então é isso, meus irmãos. Quanto mais maldade, o Eterno vai colocar mais. Não é que ele vai colocar.
tu é maldoso, tu vai receber maldade e vai se multiplicar a tua iniquidade. Então aquelas pessoas ali, irmãos, elas estavam em trevas. O coração delas era só trevas, irmãos. Elas não conseguiam enxergar a luz que estava em Estevão. Elas não conseguiam olhar para Estevão, elas não conseguiam ver o reino de Deus. Porque quando Estevão falou, eis que eu vejo, né? Vou ler aqui novamente, ó. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram em grande voz e taparam os seus ouvidos. Ou seja, eles não queriam ouvir, estavam surdos, irmãos. Estavam surdos para a palavra de Deus. Entendeu? E eles não tinham argumento nenhum, por isso que eles apedrejaram Estevão. E aqui, meus irmãos, eles rangiam os dentes como cães, irmãos. Como cães. O tamanho do ódio que eles tinham no coração. Não lembro o ódio de Caim, irmãos, porque Caim, quando cai um semblante, você vai ver os troncos de semblante, era um ódio tremendo, é um ódio de morte, irmãos. Ali eles estavam cobertos por demônios e trevas, entendeu? Aqueles que eles deviam, e quando eles gritam, eles deviam estar xingando, né, falando coisas terríveis contra Estevão. Estevão não tinha culpa nenhuma, morreu inocente, irmãos, entendeu? E é por isso que todos serão vingados, é por isso que os anjos falam, até quando? Até quando os justos não serão vingados, o sangue dos justos? Entendeu? Mas está tudo preparado, irmãos, para que essa corja de Satanás, para que esses filhos das trevas vão pagar cada um por tudo que fizeram. Irmãos, quando Estevão vê a glória de Deus, ninguém mais enxerga ali. E eles falam, pensa comigo, eles olhavam e não viam nada. Para eles, Estevão estava maluco, falando blasfêmia, mas Estevão estava cheio do Espírito. Entendeu? Porque o Eterno cegou os olhos daquelas pessoas ali. O Eterno ele deixou aquelas pessoas surdas. Elas não conseguiam ouvir nem ver o que Estevão estava falando e que o Estevão estava vendo. E no mundo de hoje, irmãos, está a mesma coisa. As pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo. As pessoas estão ouvindo as coisas do mundo e não conseguem ouvir a palavra de Deus. A verdadeira, não aquela que leva ainda mais as pessoas para o metaverso, por exemplo. Igrejas levando os fiéis para o metaverso, ou seja, vão aceitar a marca da besta, irmão. Você acha que não vão aceitar? Claro que vão, eles vão clamar por isso. Eles vão pedir por isso. Entendeu? Vocês conseguem perceber como, se a gente não ouvir a Deus, irmãos, o bom pastor, se a gente não ouvir o nosso mestre, como pode ser algo destrutivo na nossa vida? Não apenas essa vida nossa aqui, porque essa vida aqui vai voltar ao pó, irmãos, entendeu? Mas a nossa vida eterna, entendeu? A nossa vida espiritual, ela é para a eternidade, irmãos. Então nós temos que olhar com o olhar espiritual, buscar a Deus para isso. O mundo espiritual, irmãos, tem duas situações. Uma de regozijo e de temor. E ambas, irmãos, nós temos que estar lavados com o sangue do Cordeiro e revestidos do poder do Espírito do Eterno, tá bom? Para que nós, quando nós tivermos uma visão espiritual, como aquele exemplo de Daniel e de Isaías, a gente não fique apavorado, com temor, porque lá, obviamente, irmãos, eles ainda não estavam naquela era anterior à nova aliança. Mesmo assim, o Eterno ainda preservou a vida deles, né? Daniel adoeceu, mas depois ele se recuperou, o anjo o ajudou. Mas hoje, irmãos, hoje nós temos o Espírito do Eterno, o Consolador. Então hoje nós pedindo para o Eterno para que Ele nos revele as coisas do alto, Ele vai nos revelar junto com o seu Consolador que está conosco. Então que cada dia, irmão, nós podemos nos purificar mais, que cada dia nós podemos ser mais justos. Não que nós somos, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Agora você deve se perguntar, mas irmão Eliseu, né? O que tem a ver a passagem de Estevão, Jardim do Éden, Daniel, Isaías? Como é que elas se conectam? Elas se conectam em tudo, irmãos. Em tudo. Ouvir a voz de Deus, que é a palavra, que é Yeshua HaMashiach, que é Cristo, nosso Salvador, para que quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Ouvir e dobrar o joelho, falar, Pai, estou aqui. Seja feita a tua vontade na minha vida. A gente quer fazer nossas vontades, irmãos. Vamos pedir que seja feita a vontade do Eterno. Tome isso para a vida toda. Para que então o Eterno possa abrir os nossos olhos. Nós vamos ouvir o chamado do Eterno, ouvir o chamado de Yeshua. Todos os dias, irmãos. Não é só uma vez na vida, são todos os dias. E que nós possamos dizer, eis-me aqui. E que o Eterno possa nos abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. E com os olhos espirituais nós possamos ver como este mundo ele é. Eu sei que muitos já estão vendo. Eu já vejo. Este mundo, irmãos, ele está cada vez pior.
O Eterno não vai abrir de uma vez, porque nós não temos capacidade espiritual para receber a pancada que vai vir futuramente aí. Mas nós já estamos tendo um prelúdio e ele já está nos preparando. Então que nós possamos buscar dia e noite, meus irmãos. E que nós ouvindo e vendo as coisas do Eterno, nós possamos falar as boas novas do reino, repreender todo o mal, ter autoridade do alto, meus irmãos. É isso que Estevão teve, ele ouviu o chamado, ele estava cheio do Espírito, seus olhos foram abertos para o mundo espiritual, para o entendimento espiritual. Ele confrontou no caso, os mestres das leis, conforme foi profetizado lá em Lucas 21:15, irmãos, que através do Espírito Consolador, a palavra seria colocada na boca dos discípulos e as pessoas falariam palavras do alto, com sabedoria. Então, meus irmãos, que nós possamos cada dia continuar firmes. Não é fácil, eu sei, mas se a gente comparar com o que está por vir, nós estamos no paraíso. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes na fé, orando um pelos outros, buscando a palavra que é o nosso alimento espiritual, ouvindo, estudando, ensinando conforme vocês vão aprendendo, e o Eterno vai abrindo entendimento de cada um de vocês, tá bom, meus irmãos? Então que essa palavra, que esse podcast, né, meus irmãos, essa pregação de hoje, ela possa te encher do Espírito Santo de Deus, que você possa se fortalecer na fé, buscar ao Eterno a cada dia. Irmãos, como eu falei para vocês, eu passei por algumas provações, e o Eterno, ele resolveu aquilo que eu pedi no tempo dele. E eu falei, Pai, seja feita a tua vontade, mas tu sabes da minha aflição. E ele sabia. E eu passei por provações, irmãos, até de tentação, financeiramente falando, tá bom? E eu recusei, e o Eterno me abençoou. Então, muitas vezes, irmão, vai vir uma provação para você que ela parece que é boa. Se você olhar com o mundo com os olhos carnais, às vezes uma proposta, um negócio, vai ser bom para ti. Só que aquilo vai te afastar de Deus. Como é que vai te afastar de Deus? Vai te dar mais estresse. Vai ajudar no teu financeiro? Vai, mas no teu mundo espiritual vai te enfraquecer. Vai te deixar com menos tempo para Deus. Vai te deixar com menos tempo para meditar na palavra de Deus. Aí você tem que colocar numa balança. O que vale mais a pena? Prosperidade nessa terra ou prosperidade no reino? E eu não estou pregando aqui que você não deva prosperar, ter teus bens, ganhar bem. Nada disso. Cada um sabe aquilo que melhor lhe convém. Eu não sei da tua vida, mas tu sabe. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que eu estou falando de mim. De como que eu vejo a minha vida. De como a minha vida era antes de estar agora nos caminhos de Deus. E do temor que eu tenho da minha vida se afastando de Deus. Às vezes eu tenho sonhos, irmãos, que quando eu acordo eu falo, Pai, não deixa que eu caia. Porque nos sonhos a gente vê coisas que se não é o Eterno na nossa vida, irmãos, a gente está perdido. Então eu peço todos os dias, Pai, não me deixa cair. Eu preciso de Ti. Essa semana eu clamei para Ele, irmãos. Falei, Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso, Pai, me socorre. E eu chorei, irmãos, eu clamei. E Ele me ouviu. Ouviu a minha esposa, que também estava pedindo para Ele. E Ele nos respondeu. E a resposta dele, irmãos, foi tremenda. Foi melhor do que nós imaginávamos. E nós já tínhamos passando por essas provações há algum tempo. Vai melhorar? Não, cada vez vai ser mais provação. Mas saibam, irmãos, nenhuma provação que vier para você é uma provação que você não consiga suportar. Então, por isso, irmãos, não amoeça. Esmoeça, né? É esmoeça. Perdão da palavra, se eu errei. Acho que é esmoecer, né? Permaneça firme, irmãos, tá bom? Que o Eterno abençoe a tua vida. Busque Ele, ore, clame o nome do sangue do Cordeiro. Clame o nome do Cordeiro. Yeshua HaMashiach, Jesus. Clame por Ele, pelo sangue dele na tua vida. E tenha, irmãos, intimidade com o Eterno. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do Eterno, abençoe vocês, meus irmãos. Que o Espírito do Eterno esteja com vocês. Que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach esteja abençoando a vida de vocês com o Espírito dele. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Eterno. E até a próxima. Que o Eterno abençoe vocês. Amém.